Por que se chama terceiro sinal? Não faço ideia o que chama. Na hora que dá o terceiro sinal vai entrar, deve ser isso. O terceiro sinal é aquele que vem depois do segundo. Pensando assim, né? Onde que a gente tem um terceiro sinal? Como existe o terceiro olho, como existe, sabe, o sinal do fim dos tempos. E aí eu comecei a ver que terceiro sinal podia ser muita coisa. Eu imagino que seja terceiro sinal exatamente fazendo uma alusão ao vamos começar o espetáculo, né? É o momento de, tipo, frio na barriga, agora vai. Na apresentação, né, num recital, num concerto, é só a partir do terceiro sinal que os músicos se colocam no palco, né, para iniciar o concerto. Vamos tocar agora é a hora, né? O artista, depois do terceiro sinal, dá aquele friozinho, mas o que ele mais quer é estar ali fazendo aquilo. E espera-se que a partir do terceiro sinal tudo dê certo. Também pode significar que esse projeto é apenas um começo de alguma coisa maior que está por vir, né? Não sei se o Ciro soube que era terceiro sinal, não sei. Não sei em que momento isso se estabeleceu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Vocês acharam ele na passagem. Vou baixar na passagem, vamos pegar do... O projeto Terceiro Sinal nasceu, não ainda por nome, não foi batizado, mas nasceu no dia que eu tive a ideia de juntar músicas minhas e músicas do maestro Ciro Pereira, que era o maestro da Jazz Sinfônica. Maestro da Jazz Sinfônica não, ele era o cabeça principal pensante da Jazz Sinfônica. Ele fazia os arranjos, ele determinava como que seriam os músicos, que tipo de se ia ser de um jeito ou do outro. Ele que inventou a Jazz Sinfônica. Né? E eu entrei na Jazz Sinfônica logo nos primeiros meses de funcionamento da orquestra, do primeiro teste, eu entrei lá. E eu conheci esse maestro e fiquei absurdo, fiquei pasmo com ele. Como é que ele pode, assim... O Ciro é um personagem importantíssimo dentro do cenário da música, né? Ele foi um maestro desde os tempos da Record, dos festivais. Acho que da Rádio Utopia, não sei, arranjador de rádio. Sabe o Glenn Miller? Ele era o nosso Glenn Miller, assim, ele é um Glenn Miller brasileiro. Assim. E aí lá a produção era insana, era assim, uma música que o cantor aprendia e ele ia pro canto fazer arranjo. Tinha uma equipe de maestros e ele estava ali produzindo, escrevendo. Fazia o arranjo para uma ou duas ou três músicas, dependendo do programa, o programa que ia ser apresentado à noite. De tarde, ensaiava com as pessoas. Isso de manhã, ele fez o arranjo das músicas, de tarde ele preparou o grupo. Chegou de noite, a pessoa vai lá, se apresenta, e aquilo espalhado em rede, né? E aquilo vai para o alcance do rádio, né? Mas imagine o que é fazer isso todo dia. E aí ele, né, foi fazendo carreira nesse campo, né, da música popular, sendo arranjada para um grupo de músicos que ia tocar ali naquela hora, né, e se tornou um músico muito experiente, né, muito competente, né, nessa área. Um cara para fazer o que ele fazia, e assim, trabalhando para fazer isso, ele adquiriu um know-how que ele, quando a gente começou a trabalhar em 1990, na orquestra, já não existia mais rádio nesse padrão, né? Ele entregava de graça pra gente, aqui a gente faz assim, aqui a gente faz assado. E ele usava um termo muito engraçado, né?
que quando alguém pedia um arranjo para ele, alguma coisa, e era uma coisa assim, não tão elaborada, vamos dizer assim, né? Ele falava assim, só eu escrevo no joelho, que era como eles falavam na Record, porque não tinha que muito pensar nada, elaborar nada, era sentar, pôr na coxa, fazer um arranjinho e deu, vai estrear, vai cantar. Então era isso, né? Então o rádio trouxe para ele essa capacidade de resolver as coisas rápido. Então às vezes ele era muito duro, dava umas broncas, né, na orquestra, mas era sempre em prol da música, né? Prazer muito grande de tocar o que ele escreveu, que é tudo muito bom, muito bonito, assim, musicalmente muito bem feito. Justamente essa faceta dele que não é tão conhecida, eu acredito que é o que vai ao longo do nosso futuro aí perdurar. E o fato que eu achei que ele era um cara que eu tinha que fazer uma homenagem para ele. Não uma homenagem, mas eu tinha que marcar fazer um marco de alguma maneira. A ideia é assim, vamos fazer um disco com músicas, puxa essa terceiro sinal o disco, né? A ideia é músicas dele e músicas minhas. Assim, nem ele era conhecido pelas composições dele, era conhecido porque ele é arranjador e tal. E eu também não era conhecido, também não sou conhecido, mas assim, me chamavam para trabalhar, para tocar viola, não para escrever música, entendeu? Para alguém, né? Entendeu? Então, eu propus a ele a gente fazer, assim, vamos fazer as nossas músicas, eu tenho estúdios, eu sou produtor e tal, a gente faz. Tem a suíte brasiliana, que era feita para viola e orquestra, né? Essa suíte brasiliana, viola e orquestra, um colega nosso da orquestra, o Renato Kutner, ele tinha usado como tese de, acho que doutorado, mestrado, uma pós-graduação, né? Acho que mestrado. Aí essa brasileira número 2 era muito difícil, ele compôs para um cara que não conseguia tocar. Daí eu falei, eu vou tocar esse treco aí, deixa eu ver, né? Eu falei, Ciro, você tem essa peça, ele pegou e me deu a partitura, né? Mas eu falei, Ciro, eu preciso de uma redução, você não faria uma redução disso aí, né? Impossível, se tem uma peça minha que não dá para fazer redução, ele falava assim, é essa, não tem jeito, é impossível. Eram 3 movimentos, uma samba, uma valsa e um choro. Um samba, uma valsa e um choro. A valsa, ele mesmo fez a parte para piano e viola. Por quê? Porque uma valsa não tem percussão, né? Uma valsa é um movimento mais lento, lírico e tal. E ficou muito bonita a versão dele. No samba e no choro, piano fazendo... Pô, eu não posso falar para ele que não existe, impossível. Pode ser que tenha uma redução que vai faltar uns instrumentos, né? E aí eu fui consultar os especialistas, que eu tenho um aluno do Ciro, que é o Rodrigo Morte, que é um super arranjador, né? Aí ele falou, olha, aqui você pode fazer, não soa tão bem, você pode botar a oitava acima, me deu alguns toquinhos, assim. E o Newton também, porque o Newton é super arranjador, então ele falou, bicho, isso aqui não soa muito bem, porque você não passa isso aqui para lá, né? Pereré. Foram me dando algumas orientações, aí eu sentei a bunda lá e fiz o treco. Depois eu mostrei pro Ciro, aí veio a parte dura, né? Eu falei, Ciro, eu fiz, eu não sei o que você vai achar. Ele falou, ficou bom. Ele aceitou, quer dizer que não foi totalmente uma coisa contra ele. A ideia do terceiro sinal apareceu aí, quando ele começou a me falar do que ele estava passando para fazer esse trabalho. Eu falei, eu podia fazer. Eu perguntei para ele, você vai gravar? Né? Você vai fazer, faz parte disso, você gravar o projeto, gravar a música? Falei, não, eu vou fazer a partitura, vou fazer um negócio, acho que vou fazer uns 2 concertos e tal, para comprovar e tal, tem uma banca examinadora para definir se vale, se não vale, né? Isso é um projeto de pós-graduação. Né? E é isso. Eu falei, oba, então eu gravo. A Lenita já tinha ensaiado, né, toda essa parte de piano comigo, ele falou, vamos aproveitar, né, vamos tocar com ele. Eu falei, vai firme, né, vai fundo, né, super amigo, né. Aí ele pegou e eu cedi a minha pianista. Olha, eu quando conheci a Brasiliana, foi uma obra que eu achei assim impactante, eu gostei muito. É uma obra que ainda não havia sido explorada nesse sentido, né, do piano com a viola. Ela era uma obra
original para a orquestra, e então estaríamos assim desbravando, digamos assim, essa nova sonoridade, né, do piano com a viola. A Lenisa participou do negócio depois dela ter feito o trabalho com o Renato. Entendeu? Eu aproveitei o que a Lenisa tinha feito. Ela entrou no projeto desse jeito, com uma carga que ela já tinha criado. Usamos coisas novas, mudamos coisas, assim, isso aqui não está com swing, vamos ter um pandeiro, você não precisa ficar botando a mão esquerda, assim, vamos fazer desse jeito aqui. Aí o pandeiro faz lá o ritminho e você preenche melhor, a gente vai ter um resultado mais bacana. E ele falou que tinha uma peça que tocava ele, a Milita, né, a pianista, e ele queria colocar uma bateria que fosse meio percussão também, enfim, alguém que conversasse com esses dois instrumentos, né. Eu sou assim, eu não vou mudar. Onde ele gravou isso? Putz, onde? A voz dele foi naquela sala lá. Foi lá do lado de lá. A gente vai lá onde vocês vão gravar agora. É. A gravação da voz. Daí o piano foi no Andonias. E aí ao longo dos últimos... Quando foi isso que você gravou isso? 6 anos. 6 anos. Não, foi 2008.
2000, mas a gravação do Ciro foi 2007, por aí. Mais 11 anos, né? Ao longo de 11 anos está... Mas a ideia era isso, dele contar uma história, você musicar essa história? Faltava uma música para juntar, não era só minha e só dele. Precisava ter uma música em comum. Era isso que eu queria, inclusive. Nessa época, eu trabalhava em duo com um cara chamado Irajá Menezes. Ele é um cara que desenvolveu uma técnica de criação musical, né, baseada no canto falado. Aí eu tive a ideia de fazer uma entrevista com o Ciro. Eu levei ele para o estúdio, mostrei a gravação da valsa com o piano, e ele ouviu, e aí com as adições e tal. E aí ele começou, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui você pode pegar daqui, pôr ali, isso aqui não tem nada a ver, aquilo ali. E esse dia foi o dia, eu botei o microfone gravando tudo, todas essas 2 horas de conversa, e falei, bom, agora daqui que vai sair a voz. Então ele fala, a história da valsa é essa mesmo, o cara é bem melosa, porque eu sou um cara romântico e tal. Isso é tudo em relação à valsa que ele gravou, que ele escreveu. Depois eu ia fazer um trabalho de garimpagem, né, para achar trechos musicais que eu pudesse elaborar uma música. Elaborar uma música com estrutura musical condizente com a realidade que eu queria, né? Foi demais. Ele pegou uma gravação, né, do Ciro, e ele pegou as notas, filho da mãe do Newton. Daí tem ele falando, ele compôs a melodia pelo que o Ciro falava. Daí depois ele montou algumas falas, né? Então a música chama Fala Maestro, mas se chamasse Canta Maestro, seria a mesma coisa, porque é isso que ele quer dizer. Que a fala também tem nota, que a fala também pode ser harmonizada, e que a dinâmica disso que eu estou falando sugere uma dinâmica harmônica e uma dinâmica de execução, uma dinâmica de orquestração, e cada momento é um momento. Eu achei muito legal. E tem essa levada de salsa, assim, de música latina, né? Que eu gosto muito, que tem um swing muito bonito. E a ideia, assim, das frases musicais junto com a voz do Ciro, né? Eu gostei demais. Me vinha na cabeça a imagem do Ciro falando, gesticulando, né? Como era, né, no tempo que eu trabalhei muitos anos com o Ciro, mais de 10 anos, então ele falando essas histórias, o Newton, eu estava vendo ele falar, sabe? E aí quando ele me mostrou o meu pai falando, conversando e tal, eu fiquei muito emocionada, porque era um registro da voz dele depois que ele morreu, e contando da vida e dando risada, ele muito solto, né? Então eu fiquei muito feliz de ele ter tido esse registro, né, disso que eu mesma nem conhecia. O mais legal foi exatamente a introdução dessa conversa entre Newton e o maestro. Que o áudio inserido e a forma como a edição tá, eu achei super bacana. Eu achei muito criativo, né? Eu achei muito... Eu falei, nossa, de onde que o Newton tirou essa ideia? De onde que alguém, um compositor, tiraria essa ideia? É muito legal isso. Ele ia falar, meu, vocês são tudo louco. É muito legal. Fala Maestro é uma música muito diferente de tudo, né? Uma pegada muito original, porque tem um trabalho diferente, né? Feito por uma pessoa que tem a manha de fazer coisas diferentes, né? Foi muito mais íntimo a questão da edição do áudio com a música instrumental para um ouvinte mais acostumado com música e voz, né? A pessoa leiga, ela vai ver aquilo como se fosse apenas um playback acontecendo. A pessoa que tem um conhecimento mediano, ela já vai saber que aquela fala está sendo tocada junto, está sendo acompanhada por um instrumento. A pessoa com um conhecimento maior, ela já vai enxergar o arranjo que foi feito a partir disso, daquela primeira fala. Então é como se alguém pegasse essa entrevista que eu estou fazendo aqui e falasse, ele falou umas coisas legais, vamos musicar isso? Não é o sentido, você pega, quando a gente ouve a natureza ela é uma sinfonia. E o que o Newton fez basicamente foi isso, pegou algo que se gravou
e criou uma música contando isso. E eu tenho uma faixa de 38 minutos dele falando, assim, a hora que ele conta tudo. Hoje eu ouço as partes em que eu usei na música, dá até aquele arrepio, fala, essa parte eu usei e tal, né? Porque eu já estou acostumado, desde aquela época até agora, essas músicas todas vivem comigo, né? Estou sempre mexendo com elas. E aí eu comecei a trabalhar, fiz o projeto que eu planejava de fazer, eu fiz, eu garimpei, achei um... Né? E ele falou sobre o que ele achou da música que eu mostrei para ele. Depois ele falou sobre ele. E aí ele descreve como que o pai dele reagia. Não, você não vai, você não vai. Assim, tem um sangue, assim, fervendo, né? E a mãe emotiva, a mãe chorou a noite inteira, porque ele ia sair da cidade, queria deixar, né? Então, uma coisa muito forte, né? E ele descreve isso de um jeito, né, efusivo e tal. E eu acho que meu pai ia ficar muito satisfeito com o resultado. Eu acho que ele ia curtir bastante, assim, né? Fala, maestro! Muito desse resultado eu devo ao trabalho que o Renato fez com a... né? Com a Lenita, com você. Porque eles ficaram comigo, eu fui dizendo, olha, eu gostaria que aqui fosse assim, fosse só, tá entendendo? Que a ideia da valsa é essa mesmo, é um cara que foi bem melosa, né? Que eu sou um cara romântico para danar, né? Mais que o nosso Rodrigo. Muito mais. Não é verdade, tá? A minha música é melosa, eu sei que é melosa, mas eu sou assim, não vou mudar. A ideia da valsa é essa mesmo, é um cara que foi bem melosa, né? Que eu sou um cara romântico para danar, né? Mais que o nosso Rodrigo. Muito mais. Não é verdade, tá? A minha música é melosa, eu sei que é melosa, mas eu sou assim, não vou mudar. Eu tive um amigo, ele me escreveu, Ciro, vem pra cá, você mora comigo, não sei o quê. E eu vim, né? Meu pai queria que tudo que eu fosse, menos músico. O sonho dele era que eu fosse funcionário público. Aí eu falei que eu ia embora, né? Ele falou, você não vai? Eu digo, não, eu vou, pai. Não vai? Eu digo, não, eu vou, pai. Bom, na véspera, a minha mãe chorou a noite inteira, que as minhas irmãs eram mais velhas, já tinham casado e tinham ido pra Porto Alegre. Eu não dormi. Chegou de manhã, falou, eu não vou mais, não vou. O pai, aí, quando foi na hora, nós chegou no táxi, no carro. Se você não for mais, te encho de bofetada aqui. Tem aqui mil cruzeiros. Se não der certo, você volta. Aí abriu a televisão da Record, mandaram ele pra lá. Aí me empurraram pra frente da orquestra. O maestro Galera me olhou e falou, a partir da manhã você vai reger também. Eu falei, mas o senhor tá louco. Não, o senhor Neto foi embora, ó. Você que vai reger agora. Depois você reger, é assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vai lá. O primeiro dia, meu. Você vê a sorte, né? Aí trabalhei na rádio até 59. Eu sou um cara romântico pra danar, né?
Toda hora que a gente falava, e aí, aquele projeto, como é que tá? Tô indo bem e tal. Aí, um ano depois, aí eu fui procurar um colega meu que entrou para esse lado de produção cultural e abriu uma empresa de produção cultural e tal. E foi lá, e aí, bom, não, vamos lá, eu consigo dinheiro, eu consigo gente, consigo. Um ano depois, primeiro eu fiquei um ano fazendo, depois ele ficou mais um ano, né? Imagina, né? E aí depois de um ano, ele devolveu para mim os documentos e falou, Newton, não consigo, desculpa, não vai dar. Não... Quando ele me devolveu os papéis, eu falei, né? Eu já dei uma desencanada do negócio. Quando o Ciro morreu, mais ainda, aí que eu pus na gaveta mesmo, né? O cara é psiquiatra. Quem? Né? O cara que me ouviu o projeto do disco falou, não, você tem que fazer esse disco, não pode não fazer. Eu tinha um colega de colégio que se mudou para Paris e ele hoje é bambambam da psicanálise. Assim, ele é muito, muito importante na psicanálise mundial. Tá? E uma das coisas de mais valor que ele tem, que ele gosta de falar, é que ele conhece tudo de música. Tudo, só tudo. E aí quando eu mostrei o terceiro sinal para ele, mostrei a música Fala Maestro para ele, primeiro ele ouviu inteiro, assim, eu falei, volta, vamos ouvir outra vez, aí de novo. Aí eu falei para ele que o projeto estava engavetado, eu contei toda essa história para ele. Falei, nossa, você está cometendo um erro grave. Isso tem que estar à disposição das pessoas. Se ninguém quiser ver, ninguém viu. Mas você fez a tua parte, você está lá, você tem que disponibilizar isso para as pessoas. É sua obrigação fazer isso, né? Ele foi tão eloquente que eu falei, vou voltar para São Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr mãos à obra. Bom, então, mais que nós vamos lá. Eu vou chamar isso para a gente planejar o que a gente vai gravar. Aí minha promessa de ano novo foi, senhoras e senhores, eu vou escrever uma música por semana, inédita, né? Toda semana uma música nova. Na quarta semana, uma pessoa muito querida do meio musical morreu. E ela era violista, né? E um maestro amigo meu, nós fomos lá prestar as homenagens, tal, a família, e eu comentei com ele esse negócio desse projeto de uma música por semana. Ele falou, então você vai fazer uma música, a próxima música vai ser um concerto para viola, em homenagem a essa pessoa aqui. Pô, tá bom. Aí eu faço. Você toca? Se você tocar, eu faço. Acabou que ele não tocou e eu fiz uma versão. E assim, no começo, a primeira versão era piano, viola e percussão, né? Falei, piano, viola e percussão. Aí falou, já tem uma música do Ciro, podia pôr uma música minha, a gente já tinha colocado. No projeto eram outras, eu falei, vamos substituir. Aí eu resolvi colocar essa música no projeto. Aí fechou, né? Aí eu falei com a Maria, tá aqui a música, tá aqui, dei para ela estudar, ela curtiu. E aí foi. A música, quando ela é bem feita, quando ela é de qualidade, ela tende a ser eterna, né? Então, não foi assim simplesmente um projeto que a gente fez, abandonou, aconteceu e ele evaporou, né, no passado. Então, acho que a retomada desse projeto hoje é exatamente isso, você provar que essa música tem valor, né, tem peso e que ela é eterna e continua até hoje, e a gente vai retomar isso e trazer à tona, né, a sonoridade dessa obra para o público mais uma vez, através do CD ou através dos concertos.
vai valer a pena fazer essa gravação, né? Fazer esse lançamento da gravação, né? O primeiro impacto foi forte. Eu achei difíceis as músicas, assim, pela a primeira vista, né? Achei que algumas coisas seriam difíceis de tocar pianisticamente, né? Porque o piano não é um instrumento do Newton, né? Então, às vezes, a escrita dele é difícil no piano. Então, algumas coisas eu tive que ajeitar, tive que mudar um pouquinho a maneira como estava escrita, alguma coisa que estava escrita pela mão esquerda, eu passei para a mão direita, redistribuir algumas passagens, né, algumas frases, de modo que ficasse mais pianístico. Eu sou assim, eu não vou mudar. Entendeu? Eu acho que é isso. Me dá o benefício da dúvida. Tá bom. A gente coloca uma gravação uma vez só. Ele sabe, é óbvio, ele é compositor, ele sabe o que ele quer dentro da composição. Mas também, dentro da composição, ele deixa espaço para a gente poder tocar também o que a gente pensa da composição dele e a forma que eu assim, ele não fica, quero só isso, quero o que está escrito. Não, ele dá liberdade também para criar dentro da própria composição. Ele tinha algumas coisas em mente, o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele deixou nós super abertos para sugerirmos coisas e testarmos. E foi isso que aconteceu. A gente testou algumas variações de ritmos e de instrumentos e ele aceitou. O Newton tem uma cabeça bastante aberta para isso. Então ele tinha um esqueleto montado dentro da cabeça dele. Mas em nenhum momento ele falou, eu quero isso, isso e aquilo. Ele falou, olha, eu preciso desses instrumentos como base. E depois deixou a gente super aberto, foi super relax e foi um resultado bastante positivo. E aí é a hora que dá uma subida, a conga entra. Foi bem melosa, né? Que eu sou um cara... A gente faz dos dois jeitos. Aí você vê o que é só por um bom começo. O Newton ele tem uma facilidade, tem uma coisa que ele escreve difícil para viola porque ele toca e as coisas que ele quer tocar ele estuda nos cantos, sabe? Ele é um cara que não tem um estudo normal. Não, e depois ainda tem que encaixar isso aqui. Depois, eu acho que não precisa não. Por que escrever simples se a gente vai complicar? Isso que você tocou agora. Tecnicamente, não posso dizer que seja uma música fácil. Algumas passagens são bastante difíceis e realmente desafiadoras. Nossa, o primeiro momento que eu ouvi o berimbau, a viola e o piano juntos foi forte. Foi forte. Para nós três, para a Mariô, para o Guilherme e para mim. Foi na casa da Mariô. Assim, acho que foi a primeira leitura. Assim, e assim, a viola toca pizzicato, né? Não é com arco, assim, é com dedo, né? E o berimbau é com a baqueta junto. Então você faz um som meio parecido. Pem, 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 pem. E o piano fazia notas assim. E aí ela parte desse nada, que é o tema assim, bem simples, desse cru, e vai crescendo para um lugar muito grande. Porque aí ela vai ficando complexa, ficando crescendo. Quando ela cresce e ela chega no auge dela, que você fala, é isso... Aí ela vai para um outro lugar, porque aí entra o guelo, e aí entra berimbau, e cresce mais ainda. E aí, quando você achava que era só até ali, ela vai para um outro lugar. E aí ela te leva para uma outra situação. E aí você consegue ter uma outra visão daquilo que você já estava vendo. E aí depois ela volta e finaliza e fala, é verdade. Aí você fica tipo, caramba, ela é extasiante, assim, ela tá no lugar certo, assim, normalmente ela é a última, né? E ela tá no lugar certo mesmo. Eu tinha tido a noção de que isso daria certo, mas quando a gente ouviu, aquilo mudou, assim, eu não pensava que fosse assim, entendeu? E aí nós três falamos, nossa, berimbau com viola, com piano, falei, pô, que coisa legal, assim.
Eu acho essas músicas de fundamental importância porque elas são ótimas. São composições muito bonitas e muito criativas. E é sempre bom a gente ter compositores que estão sempre em produção. E o Newton é um cara que está sempre produzindo coisas. O trabalho do Newton como compositor, eu acho, assim, de um nível altíssimo. Né? Ele tem assim, algumas coisas com um trabalho rítmico muito interessante. Ao mesmo tempo, tem coisas assim que ele consegue dar uma leveza, uma fluidez, assim. É um tipo de obra que está no limite, se é que existe limite, né? Entre esse erudito e popular. Ele tem essa informação, né, que vem tanto da música, do universo da música erudita como do universo da música popular. Isso tudo junta e dá uma música de muita qualidade, uma música bonita, que ao mesmo tempo tem o swing da música popular, muitas vezes, né? Então eu acho que tem uma riqueza muito grande aí de linguagens, de informação. O Newton tem um trabalho muito bom e ele tem as multifacetas dele, né? Eu lembro do Newton lá para trás, dos grupos que ele tinha, o grupo Anima, depois. Eu cheguei a tocar músicas do Newton quando eu tocava bateria no Conservatório de Tatuí, porque ele tinha um amigo dele, um professor, Mário Campos, pegava as músicas dele e fazia arranjo para o combo que eu tocava. E eu lembro que uma vez o Newton foi tocar com a Jazz Sinfônica em Tatuí, eu ouvi falar, esse é o Newton. Eu falei, você é o Newton? Eu falei, sou o Newton. Eu tô tocando uma música, sou o garrafeiro, né? E aí ele falou, é arranjo do Mário Campos. O Newton, tanto essa parte dos arranjos que ele faz, sempre tem uma introdução dele, sempre tem a cara dele, o tipo de orquestração do Newton eu acho muito sui generis. É uma linguagem dele. Ele criou uma linguagem de orquestração baseada em coisas que ele gosta, né? Tem uma música, inclusive, que ele arranjou para a orquestra, que se chama Mão Direita, que é uma música folclórica, né, brasileira, e ele simplesmente transformou a música, pegou aquele material melódico, rítmico e transformou numa nova composição. Então, eu acredito que tanto Ciro quanto Newton, eles têm esse poder de não ser só um arranjador, né? Pegar e distribuir a harmonia das músicas nos instrumentos, mas ele pega e transforma em outra música, né? Quando ele faz o arranjo. Eu acho que sempre que o cara faz um arranjo é quase que uma composição. Porque todo arranjo você precisa solucionar coisas, né? Que é isso que eu tô falando. Que é o lance de você ter uma ideia complexa e como que essa ideia vai ser dita para as pessoas de uma forma que ela entenda facilmente. Aí você tem que ter uma solução para isso. E eu acho que o Newton está cada vez mais tendo uma solução mais bem pronta, mais bem feita, mais bem dita, mais bem explicada no projeto dele. A música dele tem a cara dele, sabe assim, ele tem realmente uma marca muito forte. Eu gosto muito das composições do Newton. No Terceiro Sinal foi um outro processo, do meu ponto de vista, analisando ou observando o trabalho do Newton. Ele já veio muito maior, né? Ou seja, já é o idealizador do projeto, essa coisa da edição e do coordenador, foi o maestro, por isso que eu falei que eu chamo ele de maestro, porque e fez com maestria. O Newton não é só a composição musical no sentido de você achar um tema bonito e partir dele para alguma coisa. É uma composição muito detalhada, muito rica em pequenos detalhes, muito pensada a cada pequeno momento, sabe? Que faz com que, quando você vê o todo, você consiga compreender e sentir. E mesmo que você não compreenda, sentir é mais importante. E acho que isso está mais colocado, mais bem feito, porque uma coisa que o Newton mesmo me ensinou é que a produção musical, ela precisa conversar com a pessoa, falar com a pessoa. Então, mesmo que a pessoa não entenda, é que nem quando você vê um texto de uma pessoa que você não conhece. Mesmo que você não entenda, você sente o que ela está falando. A verdade que está ali. Se é uma verdade alegre, uma verdade triste, independente da forma como ela conta. Você entende e você sente aquilo. Acho que
os arranjos, eles proporcionam isso de uma forma bem direta. Eu achei um pouco excesso. Você acha que não é o caso de não ter a conga? A princípio, não é volume? Eu tava dando uma olhada em volumes aqui agora. É? É. Vamos testar. Vamos tocar mais uma vez? Colocando outros volumes? Vamos tocar mais uma vez? Quando... Por exemplo, eu já baixei a clave bastante, ela quase não aparece. Eu não ouvi o Ciro. O Ciro precisa ser... O Ciro é o mais importante. O meu pai foi uma pessoa que ele não se divulgava. O negócio dele era escrever música e guardar na gaveta. Às vezes a gente falava para ele, você sabe a importância que você tem no cenário musical? Não, eu não sou tudo isso, não tenho importância de nada, eu não quero ser nada. Então ele é um cara que não se divulgou, não se promoveu, ele não gostava disso. Quando era indicado algum prêmio, ele não ia buscar, não ia receber, não queria saber. Então quando tem a oportunidade de ter um produto com alguma composição, alguma coisa dele, eu fico muito feliz porque são as coisas que ele escreveu que vão voar por aí pelo mundo, as pessoas vão conhecer o jeito que ele escrevia, o jeito que ele sentia, o jeito que ele pensava, então é muito importante. Quando eu propus a participação do Popó, do Paulo Rapoport, nas fotos, eu já tinha trabalhado com ele em outro projeto de criação fotográfica para encarte. Ele já tinha feito outros ensaios fotográficos, eu acompanho a carreira dele, o cara tá ganhando prêmio, tá bem, assim, né? A gente fotografou as pessoas num caráter mais informativo, pensando em retratos que vão estar no encarte, que vão dizer quem são as pessoas. E a gente fez fotos mais criativas, no sentido de seguir a linha que o AC sugeriu na concepção da arte do CD. Do sinal, que é o terceiro sinal onde as coisas começam, mas também é o sinal do final do recreio, que também é o sinal. Então, essa coisa do Ciro como maestro, que também é um professor, eu acho que... e aí ele veio com essa ideia desse traçado, e aí isso acabou direcionando um pouco a ideia das fotos. O Popó é, mestre na imagem. Então, eu falei, eu só tenho vantagem com relação ao Popó, no que diz respeito à construção, à estética da imagem e tal, que é a fotografia, porque eu posso criar a imagem do maestro que não está mais entre nós. E o Popó não, só se ele recorrer a arquivos. E é legal seguir, treinar um pouco dessa coisa de você fotograficamente seguir a ideia, a iniciativa de uma outra pessoa, mas agregando valor, né? Eu vi uma oportunidade. Falei, são pessoas, cada pessoa com a sua personalidade, seu potencial iconográfico, né? As suas formas e tudo, e um personagem, um presente, que não está mais presente. A história contada nesse pequeno trecho de áudio entre Ciro e Newton é que me transportou para a questão de criar algumas imagens, estilizando os personagens e formar ao invés de usar o traço da partitura, usar o traço simbolizando esses personagens, uma linha, né? Acabei criando, só fechando mesmo a linha quando eu inseri o caractere, a palavra, entendeu? Que foi o terceiro sinal, a repetição, né? Agora sim. Pronto, vai.
Esta música aqui, ou este álbum, dentro do Panorama, é o melhor que eu consegui fazer. Eu estou elaborando há anos, no mínimo há 10 anos, mas é uma coisa muito, sabe, minuciosa, assim. É uma coisa que se eu apertar aqui um botão de qualquer jeito, eu vou falar, não, esse botão eu não vou apertar de qualquer jeito. Então eu não aperto agora, amanhã eu vou apertar. Entendeu? Por quê? Porque esse botão aqui tem que ser apertado com o mesmo paradigma que está regendo tudo que eu estou fazendo. Isso, para mim, é arte. Esse é o estado de arte desta minha música, deste meu momento. Acho que é um projeto de muita qualidade, bem feito. A gente também está procurando fazer, cada um fazer o melhor possível a sua parte, né? Então, eu espero que tenha um espaço bom para divulgação. Vamos ver o que vai acontecer, não sei dizer. Uma turnê pela Europa. Eu quero que esse projeto vire um disco lindo, que eu acredito que vai ser. Que vire uma referência. E que ele tenha bastante sucesso e que isso reverta com mais ideias para novos projetos e que me inclua nos projetos. Sucesso no sentido, assim, de bem-sucedidos mesmo, assim, né? Não é essa questão de sucesso, fama mundial, mas é um sucesso, assim, de perceber que o que se fez e que o que se faz vale a pena. E também tocar essa obra do Ciro Pereira com essa cara meio lá, meio cá, né? Ambos as obras, ambos os contatos, né, que eu tive com uma obra e com a outra me trouxeram uma experiência nova. Para mim foi muito enriquecedora. Estar neste projeto, para mim, é uma grande honra. Eu espero que esse projeto seja ouvido, que seja visto e que seja compartilhado entre as pessoas e que isso seja uma coisa boa, que venha renovar as nossas forças, as nossas energias e que também possa inspirar pessoas que queiram fazer projetos iguais, né? Porque a gente sabe muito bem que às vezes as pessoas se desanimam um pouco pensando que não tem espaço ou que às vezes fazem umas coisas em vão, mas não. Sabe que um projeto desse dá certo e que vai alcançar muita gente e que esses artistas novos também possam mostrar a cara e cada vez esse meio crescer ainda mais. Nesse aspecto, é isso que eu espero. É que esse apoio que possibilitou a reunião de um grupo, que pôde trabalhar em cima de uma ideia e que agora a ideia está pronta e que o resultado seja tão bom para todos que ele possa renascer. Eu acho que esse projeto devia rodar bem, para as pessoas verem ele de uma forma teatral, completa, sabe? Com tudo isso que a gente tem colocado de coisas e as pessoas verem, entender e falar, nossa, que legal, olha o que eu posso fazer, olha só, ver a qualidade dos músicos tocando, que é uma coisa
sabe, surpreendente, assim, só alta qualidade. Só, eu quero que as pessoas ouçam, que ficam felizes de ouvir música boa desse jeito. É isso, não é muito simples, né? Que muitas pessoas possam ouvir isso, que eu vou ficar muito feliz, eu tenho certeza que onde ele estiver, se ele estivesse aqui, ele ia estar bem satisfeito com o resultado artístico, com o resultado do final do projeto, do CD, e ele ia achar meio estranho ele estar ali na voz dele, é uma coisa nova, sabe? Eu acho que ele ia curtir. Enfim, eu desejo asas, que esse projeto voe alto. Eu só tenho certeza de poucas coisas, né? Eu tenho certeza que nós precisamos dos artistas, né? A sociedade precisa dos artistas. Por quê? Porque senão a vida fica chata, fica enfadonha, fica pior que fica insustentável. Não me julgo muito bom de nomes, né? O primeiro nome da música Fala Maestro, que era um grande, nas conversas que a gente teve aqui, super nome, então, o primeiro nome era MCCP. MC Ciro Pereira. Né? E tem lá, os arquivos tem MCCP. Então. Chato pra caramba. Daí, Fala Maestro, graças a Deus, graças a Deus veio, né? O terceiro sinal também foi uma coisa assim, veio. O terceiro sinal tem essa grandeza de ser um ponto, sabe, é o ponto da magia. A partir deste ponto, quem veio passa a ser espectador, passa a ser auditório, plateia, e não é mais nada além disso. E quem está do lado de lá passa a ser artista e não é mais nada além disso. Não é mais ele, não é mais o cara, o outro, eu penso assim, não. É o personagem, é o músico, é a imagem, é tudo, é o espetáculo.